Bem-vindo! Nessa aula nós vamos conhecer os conceitos iniciais de plugins dentro do Grafana. Então, a partir aqui do site principal do Grafana, passando o mouse aqui na parte de Grafana, nós vamos ver a parte das features, que são as funcionalidades, e os plugins que interessam para essa nossa aula. Clicando aqui na parte de plugins, nós vamos conhecer os plugins do Grafana. O que são os plugins? Os plugins são ferramentas que permitem nós acessarmos novos formatos de exibição de dados, como por exemplo a visualização de um gráfico pizza, ou então acessar um dado dentro de uma fonte de dados, como por exemplo o Elasticsearch, que é um plugin do tipo Data Source. Falando sobre o tipo, o plugin pode ser de 3 tipos. Como é que vai funcionar esses 3 tipos? Aqui na pesquisa dos plugins do Grafana, do site, nós vamos ver que os tipos de plugin aqui na esquerda nós podemos filtrar por todos. Plugins de painel, ou seja, de visualização, um mapa de visualização mundial. É possível mostrar uma visualização de pontos no mundo em um mapa. Ou então um simples relógio. Colocar um relógio dentro do meu dashboard. Então esses são os plugins de painel. Um segundo tipo de plugin é o plugin de Data Source. O plugin de Data Source é um plugin não para representação de um dado, mas uma forma de buscar um dado. Então eu não posso buscar os dados de um banco de dados InfluxDB ou de um banco de dados PostgreSQL sem antes ter o plugin de Data Source. Eles permitem que a gente se conecte em diferentes bancos de dados e fontes de dados online, para que esses dados possam vir para o Grafana, uma vez que em aula anterior nós já vimos que o Grafana não guarda dados, ele acessa data sources para que a partir desses data sources ele faça a representação dos dados. O último tipo de plugin, na verdade, não é nada novo. O plugin do tipo app é um conjunto ou um bundle de painéis e data sources. E muitas vezes podem já vir dashboards prontos ou até mesmo novas páginas de integração. Quando ele fala aqui novas páginas de integração, ele fala uma nova página de configuração, por exemplo. Então, os apps são como conjuntos. Ele vai me trazer um data source, vai me trazer painéis, pode me trazer dashboards de exemplo e pode me trazer páginas de configuração. Um dos nossos exemplos mais importantes é o próprio Zabbix. O Zabbix é um plugin do tipo aplicação, porque ele me traz o data source do Zabbix para que nós possamos nos conectar aos Zabbix para buscar os dados. E ele também traz, por exemplo, o plugin de lista de triggers. Esse plugin do lista de triggers é justamente o que? É um plugin de panel. Então, por isso, o Zabbix é um plugin do tipo application, porque ele tem um conjunto de dados que são um conjunto de dados, um conjunto de painéis ou fontes de dados, tudo junto dentro de apenas um plugin. O pessoal até do Grafana coloca aqui uma aplicação dentro do Grafana. Isso é o app. Então esses são os tipos de plugins. Nós temos o plugin do tipo painel, que é para visualizar uma informação, data source, que é para eu conseguir acessar minha fonte de dados e trazer os dados para dentro do Grafana para que ele represente, e o aplicação, que é como se fosse um conjunto disso tudo. Uma última coisa importante para essa aula é entender que nós devemos tomar alguns cuidados. Alguns plugins são apenas para o Grafana Enterprise, que é a versão do Grafana pago, como por exemplo o do Oracle, que é um dos que o pessoal mais comenta, que eu vejo o pessoal mais comentando.
Outra opção bastante forte é o do Splunk, que é uma ferramenta de organização e correlação de logs. MongoDB, que é um banco de dados NoSQL, não relacional, e algumas outras ferramentas como o Datadog ou o Dynatrace, que são bastante usados por desenvolvedores de nuvem. Então são algumas opções que vão depender que você tenha o Grafana Enterprise. Existem algumas formas de você fazer voltas para poder conseguir esses dados, uma vez que nós estamos falando de Zabbix. Zabbix pode ler os dados de um Splunk, de um Oracle Database, ou até se integrar com um MongoDB, um Datadog ou um Dynatrace. Vai depender da sua configuração, uma vez que esse treinamento está voltado para Grafana com Zabbix. Os Zabbix têm a capacidade de ler dados dessas ferramentas também. O Zabbix pode entrar em contato com data source e simplesmente funcionar ali no meio do caminho, no meio como se fosse um proxy, que pega os dados e depois você pega os dados via data source do Zabbix no Grafana para apresentá-los. Essa geralmente é a funcionalidade que eu mais comento com o pessoal quando o pessoal precisa utilizar, por exemplo, um Oracle, ver dados do Oracle no Grafana e não tem um Grafana Enterprise. Por enquanto, para a nossa questão dos plugins, esses são os conceitos principais que eu queria apresentar. Como eles são, aonde eles estão, nós podemos ver aqui quais são seus tipos e a limitação da questão do Grafana Enterprise. Nas próximas aulas nós vamos ver como administrar esse plugin, adicionar plugins e configurá-los. Muito obrigado.